pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um episódio do DAcast patrocinado pelo The Coffee. Bom, eu sou a Juliana, sou a atual diretora da área acadêmica, do diretório acadêmico, e hoje eu tô aqui com a Lê e com a Bia, que elas vão se apresentar um pouco melhor, e a gente vai falar sobre o desafio de design. Bom, eu sou a Beatriz Finotti, eu sou a atual um dos 3 diretores do Desafio do Design e atualmente eu estou cursando meu 3º semestre de administração. Eu sou a Alessandra Gawa, estou no meu 7º semestre de engenharia mecatrônica e fui diretora do Desafio Design ano passado, no último semestre, para falar a verdade. Muito legal, muito obrigada, pessoal, por estarem aqui hoje. A gente está super feliz em fazer esse episódio. Hoje a gente, da melhor forma que a gente pode começar, explicando para o pessoal o que seria o desafio de design. Então, vocês poderiam falar um pouco mais sobre isso? Bom, o desafio do design é a etapa não avaliativa do vestibular do INSPER, em que a gente tem o objetivo principal de deixar os vestibulandos um pouco mais relaxados e descontraídos para fazer uma etapa tão importante do vestibular e da vida deles, né, que inclui o debate, por exemplo. Então a gente tenta deixar eles mais tranquilos, porque a gente sabe que eles ficam super tensos e isso pode eventualmente acabar interferindo no desempenho deles e afins. Então a gente tenta realmente deixar eles mais tranquilos. Além disso, a gente também reserva um tempinho para eles tirarem algumas dúvidas gerais. Sejam dúvidas sobre a vivência na faculdade, dúvidas sobre a localização do INSPER, como meio de transporte, como vai, como volta, ou dúvidas do próprio vestibular que a gente pode estar tirando com eles. Que legal. Acho que uma coisa bem legal também sobre o DD é que a gente meio que dá esse momento para eles se conhecerem antes de ir pro debate. Então, igual a Bia falou, é para descontrair, mas também eles acabam se conhecendo, já não vão discutir com um estranho, né? Uma pessoa legal. que eles passaram já um tempo e fizeram alguma atividade junto. Então, de certa forma, é importante pro vestibulando essa parte. Ele tem que se dedicar de alguma forma? Sim, eu digo sim, né? Eles fazem ali o trabalho, um trabalho em equipe, né? Uma atividade em equipe. A dedicação, obviamente, não é, assim, comparável com o do vestibular, Sim, mas sim. ali tem um nível de dedicação, vai de cada um deles, como se engajam e o quanto se engajam, né, com a Que legal. atividade. Bacana. Até porque na hora eles já chegam bem nervosos, né? Então eles começam mais tranquilinhos e aí, com o decorrer da dinâmica eles costumam se soltar um pouco mais e entrar mais no ambiente do DD. Bacana. Eu acho legal, muito bacana a gente compartilhar com vocês como que a gente pode se tornar, de fato, o chamado runner. Então, Bom, o processo seletivo para ser runner é inexistente, você não precisa passar por processo seletivo algum. É um projeto de voluntários, então se você tiver interesse de contribuir com esse projeto do INSPER, né, que é o Desafio do Design na 2ª fase, as portas estão abertas. Então, se vocês quiserem participar, é só se inscrever e vocês estão dentro. Podem participar. muito legal. Tem alguma coisa a adicionar, Lê? Acho que é bem isso, a gente é bem aberto a qualquer um que quer participar. Você quer entrar no meio do semestre, sair no meio do semestre, é flexível, entendeu? Igual a Bia bacana. falou, é um trabalho bem voluntário, então vai meio da atitude ali da pessoa, vai do tempo disponível da pessoa também, então... Ah, tá. E aí eu tenho que ir, tipo, toda semana? Como é que funciona isso? As reuniões que a gente tem com os runners, elas são semanais. Então, a gente disponibiliza 2 horários. A gente tem segunda-feira, meio-dia, e terça-feira, às 18 horas. perfeito. E, assim, esses são 2 horários que os runners escolhem qual que é o horário melhor para eles. Então, se na grade horária deles eles têm disponível segunda-feira às 18, eles podem ir ou podem ir terça, tanto faz. A gente só não recomenda ir nos 2 porque, né, você só precisa ir em um, seria a mesma reunião. Mas é para dar essa amplitude de escolha ali para os próprios runners. Legal, bacana. E aí me conta, no final do semestre a gente tem só no final do semestre uma obrigatoriedade, assim, de fazer o DD ou alguma coisa no meio do semestre? No começo de todos os semestres a gente tem o DD Gringo, que é uma... DD Gringo, né? DD Internacional, que a gente faz em parceria com a área de internacional do INSPER, né? Para legal. recepcionar os intercambistas. Não costuma vir muita gente, porque não são tantos os intercambistas também. Aí a gente acaba selecionando e chamando as pessoas que têm interesse de fazer uma sessão bacana. em outra língua, que tem afinidade também, que se sente confortável. E no meio do semestre a gente tem o Momento INSPER, que é a oportunidade para não vestibulandos ou pré-vestibulandos virem conhecerem a escola um pouco. A gente tem uma sessão reduzida, ela é menor, assim, não dura... o mesmo período do DD, exato. E aí depois a gente complementa com um tour pela faculdade. O desafio de design é uma etapa do INSPER mesmo, mas o que é muito legal é que, como a gente já falou, elas são diretoras, é algo que o INSPER passa para os alunos.
Então, vocês querem explicar um pouco mais sobre como funciona essa relação, se todo semestre muda ou não? A relação entre direção... INSPER e DD. Bom, a relação, assim, todo semestre são escolhidos 3 diretores e eles vão ser os responsáveis por coordenar, assim, como orquestrar realmente como a dinâmica vai ser. Então, eles que vão tomar as decisões sobre vão tomar a decisão final de qual vai ser a dinâmica, vão se relacionar com o INSPER no quesito de decidir prazos, pedir materiais, pedir camisetas e tudo isso. E aí, no final de cada semestre, novos diretores são escolhidos e eles vão ser renovados a cada semestre. Bacana. Aí no dia, assim, do DD, como é que funciona? A gente tem que chegar cedo ou tem várias sessões? Porque tem vários vestibulares, né? Então, eu fico nessa dúvida também. Então, acaba dependendo do próprio vestibular. Os dias e as sessões já variam entre meio de ano e final de ano. Então, por exemplo, no último semestre foi composto por 5 dias de 4 sessões, né? Isso, caramba. Foi o maior vestibular até agora. Foi um dos maiores, assim, porque tinha muita gente inscrita. Eles resolveram distribuir, mas assim, então foi o maior número de dias com horários alocados, enfim. Mas é importante ressaltar que, assim, o DD as sessões, tem várias sessões que são ofertadas, mas elas não são obrigatórias, elas não exigem a obrigatoriedade da participação do runner. Então, se você aí que está assistindo esse querido podcast e quer ser runner e se preocupa que, talvez eu não tenha disponibilidade no meio das férias, eu não sei qual dia vai ser, tal, não se preocupe, você pode, assim, a sua participação no DD, ela é contabilizada com a sua presença nas reuniões semanais, que é uma horinha por semana, acaba sendo bem tranquilo. E aí a gente, como a Ale comentou, a gente tem no meio do semestre o Momento INSPER, que nesse semestre vai ser dia 21 de abril, vai acontecer num domingo, no feriado de Tiradentes. Aí você comentou sobre agregar alguma coisa pra vocês. Aí eu queria saber uma experiência pessoal, se vocês puderem compartilhar com a gente. O que exatamente o DD, assim, conseguiu desenvolver em vocês? Se foram algumas skills, se vocês conseguiram ter coisas que vocês puderam levar além do DD pra outras esferas, assim, da faculdade ou fora? Eu vou começar falando que eu já encerrei a minha gestão, a Bia tá no meio da dela, mas eu nunca tinha tido contato com gerir tantas pessoas. Tá. Foram mais de 120 runners diferentes no último DD, então são 120 pessoas que você conversa, organiza, vê se tá todo mundo confortável. Então, isso pra mim acho que foi a coisa que mais agregou, assim. O nível de profissionalidade ali que você pode ter com uma pessoa que não é um amigo próximo é uma coisa que eu tô levando muito do DD que eu tive. Tá, entendi. Não conheço, as pessoas são muito novas, assim, então precisa falar de um jeito diferente, um pouco mais formal às vezes, por não ser um colega muito próximo. Então, acho que isso é muito bom e pretendo levar bem pro futuro também, gerindo outros projetos. É um pouco dessa impessoalidade. Legal. Sabia? E a Lela comentou bastante sobre como isso agregou no sentido de, como diretora, né? E já que eu tô no meio da minha direção ainda, eu vou tentar falar um pouco sobre como me agregou como runner. Porque eu entrei pra ser runner no semestre passado, mas assim, pra mim já foi algo bem significativo, né? Então, assim, primeiro que é impossível você não sentir, desenvolver uma empatia e solidariedade absurda com os vestibulantes que estão prestando, né? Porque a gente nota como eles chegam nervosos e como a gente tem esse poder de deixar o ambiente menos pesado, sabe? Porque, querendo ou não, nós somos muitos runners. A gente tá lá na frente deixando o clima bem mais leve, tentando acalmar eles de fato. Então, a gente nota como a gente é importante para o INSPER naquele momento, sabe? É um sentimento de importância muito grande. Além disso, a gente também tem que pesquisar bastante sobre o INSPER em si, porque vários vestibulantes, eles acabam tirando as dúvidas, né, sobre o INSPER ou sobre o vestibular, e a gente quer sempre estar preparado para sanar qualquer dúvida que eles possam ter, sabe? Então, é isso, me gerou, assim, esse senso de importância, tanto para o INSPER quanto para os vestibulandos, e, enfim, foi algo realmente muito importante pra mim. Uma coisa que o pessoal acaba falando bastante quando você vai nos corredores do INSPER, conversando sobre o DD, eles comentam sobre o intercâmbio. Então, muita gente fala que tem ligação e tudo mais, mas eu sempre tive algumas dúvidas. Vocês conseguem esclarecer um pouquinho sobre isso? Todas as atividades complementares, extras, que você faz em parceria com o INSPER ou para o INSPER, rendem pra você pontos de intercâmbio. Então, como o DD é um, entre bastante aspas, serviço que a gente faz em parceria com o INSPER, é um trabalho que a gente faz em parceria com o INSPER pra ajudá-los, né, no vestibular, ele
te acredita alguns pontos de intercâmbio. Outra dúvida que o pessoal tem bastante é em relação às dinâmicas. Então, de um tempo pra cá, quando eu conversei, o pessoal fala que tava mudando, assim, bastante as dinâmicas, mas eu queria saber se isso é semestral, tipo, se a cada gestão isso vai mudar, ou se vocês têm algo pré-definido, se é construído, assim, às vezes, com outras pessoas que fazem parte do DD, enfim. Então, as nossas reuniões semanais, elas são feitas justamente para isso, para que a gente, assim, eu junto da Juliana, né, e do Bruno, nós somos os 3 diretores, e a gente vai decidir quais vão ser as dinâmicas que serão realizadas no final do semestre. Tá. Mas a gente faz essa decisão levando em consideração todas as sugestões que os runners dão nessas reuniões semanais. Bastante. Então, essas reuniões semanais são para os runners participarem desse processo de decisão. Então, eles dão as sugestões, testam as dinâmicas, eles veem se é viável, se não é, se vai fazer muita sujeira, se vai ser ruim, vai ser muito barulho. A gente testa tudo isso e eles auxiliam a gente. Então, assim, legal. o DD não existiria sem os runners, sabe? Porque eles que dão essa base e esse apoio pra gente. Mas as dinâmicas, no geral, elas são construídas dessa forma e elas tentam ter um panorama geral de um storytelling, que é, para assim, algum sentido de história e narrativa da sessão. Ok. E também a gente tenta fazer algum tipo de construção. Tá. Porque a construção, ela não só tá ligada com a própria essência do desafio, do design em si, do conceito, Sim. mas também auxilia muito pros vestibulandos interagirem, se Quebrarem o integrarem, gelo. quebrarem o gelo, que no final das contas é todo o objetivo do DD, Sim. né? Ah, Então legal. acaba unindo o útil ao agradável e as dinâmicas são formadas. Mas eu queria que vocês explicassem um pouquinho sobre como funciona lá no dia. Então, se são só os diretores ou ex-diretores que vão poder fazer esse contato com os vestibulandos, enfim, toda essa dinâmica. Bom, assim, no geral, os diretores nas sessões, eles estão bem ocupados, assim, eu digo até pela minha presença no DD passado, em que a Lê era diretora. Os 3 estavam sempre bem ocupados, eles estavam vendo como estava a sala do lado, a sala daqui, a sala de cima, eles realmente estão ocupados, então eles acabam ficando realmente na parte da direção de tudo e tendo um pouquinho menos de contato com os runners, mas ainda assim eles ficam na sala. Entendi. Os membros da gestão, eles costumam auxiliar os diretores toda a logística. A logística geral é muito auxiliada pelo pessoal da gestão. Então, questão de a comunicação entre uma sala e outra, materiais, se tá faltando um, se tá faltando outro. E eles auxiliam a gente bastante nesse aspecto. Legal. E pela quantidade de pessoas que se voluntariam para ser runners, esses runners são os que têm um contato direto mesmo com os vestibulantes. Né? Então, assim, para quem não lembra ali da época do vestibular, né, a gente costuma dividir as salas em alguns grupos, né? Sim. Então, por exemplo, um grupo de 6 vestibulandos vão ter 2 runners aproximadamente, que a gente tenta ter, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas no geral 2 runners. Então, eles que vão representar o INSPER para essas 6 pessoas, sabe? Entendi. Que é algo bem significativo. Legal. Como que funciona vocês chegam a analisar os prós e contras, como foi a sessão em relação podemos melhorar nesse quesito, ou como funciona isso? Vocês têm mudanças, assim, ao longo dos dias da mesma sessão? Sim, a gente sempre faz essas sessões de feedback no final de cada um dos dias do DD. Vai modificando, o primeiro dia é completamente diferente do último dia em relação às sessões, a gente vai juntando esses feedbacks e modificando o que os runners opinam que é melhor do jeito X, Y, e aí a gente vai adaptando pra ir ficando legal pra todo mundo, né? Legal, perfeito. Então, tá bom. Agora, uma pergunta final, meninas. Eu queria saber como que vai ser as expectativas, principalmente da Bia, né? Mas você também está na gestão ainda, ao longo desse semestre para o próximo DD. Então, o que vocês estão esperando? O número de pessoas que estão colaborando com vocês, voluntários, enfim. Bom, as expectativas para esse semestre de agora, elas são, acima de tudo, boas, né? Que Tem bom. bastante runner tá se inscrevendo, inclusive runners do primeiro semestre, o que nossa. pra mim é algo, principalmente pra ler, deve ser algo incrível, porque Sim. quer dizer que foi um bom cartão de visitas, Com assim, cartão de certeza, entrada, sim, né? Uma boa imagem que a gente trouxe do DD e do INSPER pra esses calouros, né, que estão aí entrando, e é muito bom ver eles presentes no desafio do design e dispostos a contribuir com todo esse projeto. Sim. Mas as expectativas no quesito de número de pessoas, elas são um pouco menores do que o DD da Lê, por ser um vestibular de meio de ano. Sim, por questão entendi. até mesmo do edital do INSPER, os dias disponíveis para vestibular. Menor número de vagas, né? Exatamente. Então, assim, vai ser muito bom. Acredito que sim, tenho fé, mas vai ser com um número um pouco mais reduzido de pessoas por ser em julho, né? No meio do ano.
Legal, então tá bom. Muito, muito obrigada. Obrigada pessoal. a você. Estamos Obrigada, super felizes. Esse episódio foi ótimo. Espero que vocês, ouvintes e pessoas que estão assistindo ao videocast, estejam muito felizes também com a contribuição da Ale e da Bia. Nós, do Diretório Acadêmico, agradecemos bastante. E finalizamos por hoje o nosso episódio 2 de 2024.1 no podcast do DA. Obrigada, Obrigada. Decoff, pelo patrocínio e muito obrigada, menina. Obrigada a você. gente.